nós vamos mostrar que os evangelhos, não só isso, até as cartas, são pró-romanos, e o mito da fonte que subtende um evangelho muito anterior a 70, ali nos idos de 50, 60, de 15 a 20 anos após os ditos fatos narrados ou vividos por um Jesus que não existiu e que sequer esteve relacionado ou mencionado por Flávio Joséfo, que descreveu tantos assassinatos, tantos martírios praticados pelos romanos em relação a todos que se levantaram como revolucionários ou insurgentes. Então, para compreender justamente essa proposição, nós devemos começar, sem redundância, do começo. E o começo, seja para os que defendem o Cristo da fé ou Jesus histórico, para os sinopticistas que se debruçam única e exclusivamente de que o texto de Marcos é o texto primário, então nós temos que partir justamente por Marcos. Preste sua atenção. Já no início do Evangelho de Marcos, e aqui no início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1, você já fica com aquela pulga atrás da orelha. Como assim, professor? Se na verdade os evangelhos não são teologias, diegeses, eles na verdade não são produções dos romanos por meio das mãos de judeus e gregos, os evangelhos precisam atender de fato os interesses daqueles que acreditavam nos tipos Messias e que viam a suposta figura real de Jesus como realmente salvadora ou Messias. Veja o que diz o primeiro versículo do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que é considerado um evangelho primitivo. Para alguns, este primeiro versículo nunca fez parte, inclusive, da dimensão da comunidade que seguia Jesus, porque este evangelho é escrito em 70. Se ele é escrito em 70, e este texto não representa memórias de uma comunidade, uma logia, possivelmente, e claro que já está claro que não é, porque você tem uma narração. Vejamos. Arretu Evangelho Iesu Cristo, ruiu tuteu. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí temos agora uma sequência que não é atestado dos melhores manuscritos, mas está aí presente. Ruiu tuteu, ou seja, o Filho de Deus. Mas, independente de ser atestado ou não, e entendendo, se assim pode-se dizer, que as epístolas paulinas, elas podem ser anteriores aos evangelhos, como alguns afirmam, eu duvido muito, nós temos então, de fato, um projeto político-religioso de poder, de controle social, de submissão, de condicionamento, justamente dos judeus aos romanos. Agora, leia Marcos, não só em grego, mas em português. Lembrando, você tem um enunciado. Você não tem aqui um discurso direto, você tem um enunciado, alguém que está construindo um evangelho. E ele está dizendo, é isso que nós vamos anunciar. Ok? O princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E lembrando, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, tem um total sentido de Salvador ungido. Porque Yeshua, eu já expliquei, era um nome muito comum e tinha uma designação muito precisa de quem salvava, de quem realmente lutarem contra o Império Romano. Mas o seu papel é adequar os judeus, é fazer com que eles entendam. Construir um projeto de poder para salvar a mim mesmo. Como que eu posso criar um projeto de poder se eu sou poderoso?
Arreto Evangelho Jesus Cristo Ruio Tuteu. Os críticos da teoria flaviana estarão disponíveis no debate. Estarão? Comigo? Ao vivo? Está aberto o convite. Principalmente os papagaios de piratas fanfarrões. Inclusive, já temos hoje até... Como é que eu vou chamar aqui? Marqueteiro do André Chevitarese. Para quem? Os que estão em Roma. Vós, mentos em Roma. Ou seja, não é para a salvação. Observe que em nenhum momento o apóstolo Paulo vai descrever que este evangelho para os que estão em Roma é para a salvação. Crítico sobre os evangelhos, na página 18. Olha só como ela começa a sua crítica à hipótese da fonte Q. Ela vai criticar Helmut Koster. Ih, rapaz, que o Chevita ama. Adequar o evangelho com uma roupagem mais, o quê? Greco-romana. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, pois uma paráfrase clara, justamente, da região do Lácio, que está também em Plutarco de Queroneia, por Tito Livio. O evangelho de São Tomé é diferente de Marcos, Lucas e Mateus. Na narrativa do pagamento de impostos, coloca a personagem ou o personagem como Deus para os romanos, de uma forma a condicionar, a propalar ideias que pudessem levar aqueles que se opunham à sujeição do Império Romano a entenderem o mito de salvação. Iudaios polos de caito helênicos. Por que ele não atraía romanos? Por que tanto quanto nos evangelhos e em Paulo, mesmo no testemunho flaviano, a ideia é de enaltecimento? Esta assinatura é exclusiva para o pagamento no Mercado Pago. Você pagou, em 48 horas você já vai estar inserido com senha, login e desfrutando desse ambiente de pesquisa profunda sobre a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento, cristianismo, judaísmo e muito mais.